Olá pessoal, na nossa última aula sobre HTML, nós trabalhamos com links, parágrafos e cabeçalhos. Hoje nós vamos alterar a nossa página Alô Mundo, inserindo uma imagem na mesma. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou buscar na internet, na web, duas imagens para nós utilizarmos na nossa página. Então, eu vou vir aqui, digitar aqui mundo, PNG, vou clicar em imagens e vou escolher uma imagem de um mundo que me agrade. Então, vou clicar nessa imagem aqui, vou clicar em outro também, escolher outra imagem, clicar nessa daqui. Então, olha lá, posso escolher qualquer uma das duas ou escolher essa primeira. Então, vou clicar com o botão direito, salvar imagem como, e vou salvar essa imagem, pessoal, em que lugar? Eu vou salvá-la na pasta relacionada ao meu site, dentro de WAMP, curso HTML5, tem a nossa pasta Alô Mundo, que representa o nosso site, Alô Mundo. E vou aqui dentro, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma nova pasta chamada Imagens. Então, toda vez que vocês forem desenvolver um site, um website, é interessante vocês organizarem este site, pessoal. Então, dentro da pasta Alô Mundo estão todos os meus arquivos relacionados com o meu site. Eu criei uma outra pasta chamada Imagens, onde eu vou salvar as imagens que o meu site irá utilizar. Então, no caso, eu vou salvar essa imagem aqui como mundo. Pronto. E vou procurar por outra imagem PNG chamada telefone. Então, vou clicar aqui. Vocês podem escolher a imagem que vocês quiserem. Botão direito, salvar imagem como telefone. Também vou salvar na pasta imagens do meu site. E pronto, pessoal, salvei as minhas duas imagens. E agora nós vamos utilizá-las no nosso alomundo.html. O que eu vou fazer? Eu tenho o corpo da minha página, tenho o meu cabeçalho, Alô Mundo. Logo após o cabeçalho Alô Mundo, pessoal, eu vou inserir a minha imagem. Qual é a tag que representa uma imagem? A tag IMG, pessoal. Um detalhe interessante desta tag. Esta tag, ela não possui, como nas outras, uma tag de início e uma tag de fim. O fechamento, o final da tag IMG é na própria tag inicial. Como? Utilizando esta barra, pessoal. Então, toda vez que vocês visualizarem uma tag que já na própria tag de início já tem uma barrinha no final, significa o quê? Que eu já estou finalizando essa tag. Por quê? Porque na própria tag IMG, pessoal, eu já configuro todas as informações necessárias. Como, por exemplo, no caso da nossa imagem, a configuração principal da tag é a da propriedade source, que indica o quê? O local que a imagem se encontra. Então, quando eu clico aqui source, eu posso vir aqui, ó, clicar em procurar e selecionar a minha imagem. Olha ali. Com isso, eu estou indicando o quê? Que a imagem que ele vai exibir na minha página, ela se encontra, olha lá, na pasta imagens, e ela é a imagem telefone.png. Vou salvar. Se eu for no meu site e clicar em F5, olha lá o que aconteceu. Agora apareceu a imagem do meu telefone. Maravilha. E do meu mundo? Como eu vou fazer para aparecer essa imagem? Eu vou dividir a tela e, como é de praxe, pessoal, eu vou inserir a imagem de maneira visual. Então, o que eu fiz? Cliquei aqui,
podem reparar que o cursor está piscando na frente do meu telefone. Eu vou clicar em inserir no Dreamweaver, imagem. Então eu vou inserir uma nova imagem. Qual imagem? O meu mundo. Agora, pessoal, reparem que quando eu mandei inserir a minha imagem, ele apareceu aqui. Texto alternativo. Então, detalhe, eu posso inserir na minha imagem um texto alternativo. O que será esse texto alternativo? Por enquanto, eu vou apenas escrever aqui, neste espaço, para que serve. E vou clicar em OK. E depois nós vamos tentar descobrir o que é esse texto alternativo. Então, se nós olharmos no nosso código-fonte, pessoal, olha só o que ele fez. Primeiro de tudo, vou dar um Enter, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Ele pegou, pessoal, e fez o quê? Criou a tag IMG, que representa a tag que indica que nós vamos inserir uma imagem na nossa página HTML. Colocou o source, porém ele colocou algumas configurações adicionais, pessoal. Como configurações adicionais? Configurou a propriedade largura, indicando a largura da imagem, e a propriedade altura, indicando a altura da imagem. Por padrão, quando eu não coloco esses dados, ele carrega no meu site a imagem com seu tamanho original. E o alt, que é um texto alternativo, que serve para descrever a imagem. Então aqui, ó, imagem de ou melhor, imagem do planeta Terra. Ah, mas quando essa propriedade vai ser utilizada? Vamos testar. Vou salvar aqui no meu Alô Mundo, vou atualizá-lo. Então, olha o que ele fez. Ele exibiu a imagem do telefone e logo em seguida, pessoal, ele exibiu o quê? A imagem do meu mundo. Então, vamos voltar no nosso código-fonte e vamos reparar algumas coisas. Primeiro, largura e altura. Apesar da minha imagem aqui da minha pasta, olha lá, WAMP, curso, Alô Mundo, imagens. Apesar da minha imagem do meu mundo ocupar, ou melhor, ser de um tamanho de, deixa eu achar os detalhes da imagem, ó, 720 por 573, eu posso fazer com que o meu navegador exiba ela com outro tamanho, como por exemplo, 300 por 250. Vou salvar, olha o que vai acontecer. Reparem que ele redimensionou a imagem. É interessante fazer isso, pessoal. Depende do que você deseja realizar. Por exemplo, quando eu redimensionei a minha imagem, pessoal, apesar dela estar aparecendo pequeno aqui, com um tamanho pequeno no meu layout, na minha página, quando o seu navegador for visualizar uma imagem que está na internet, na web, o que acontece? Ele tem que primeiramente fazer o download dessa imagem. Então, se eu tenho uma imagem que é de um tamanho de 700 por 500, obviamente, ela vai ser maior do que uma imagem que é de um tamanho de 300 por 250. Então, o que é aconselhável vocês fazerem, pessoal? Caso vocês tenham um site e vão colocar uma imagem em seu site, criem a imagem já com o tamanho que vocês vão utilizar na página e não utilizem esse redimensionamento, tanto para diminuir a imagem quanto para aumentar. Por quê? Se eu aumentar a imagem, pode acontecer o quê? Perder a qualidade da imagem. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a largura e a altura, essa propriedade, e vou colocar como uma propriedade da minha imagem do telefone. E vou fazer o quê? Aqui eu vou colocar
como 900 por 750. E vamos ver o que vai acontecer com o meu telefone. F5. Olha lá, ele ampliou. Só que os pixels, pessoal, começaram a ficar mais visíveis. Ó. A imagem ficou pixada, como alguns costumam dizer. Por quê? Ela perdeu a qualidade. Então, é interessante vocês definirem a largura e a altura já na própria imagem que vocês vão utilizar. Mas é aconselhado também colocar essas tags de largura e altura. Por quê? Tanto quanto do Alt, pessoal. Porque os navegadores, os indexadores, eles ranqueiam os sites de vocês conforme o que vocês estão programando. Então, por exemplo, o Google, ele aconselha que as suas imagens inseridas na sua página sejam formadas pela src, pela tag, pela propriedade src e pela tag alt, que indica, ou melhor, que descreve para que serve essa imagem, e também pela largura e altura, é aconselhado. Por que o alt é importante, pessoal? Por dois quesitos. Vamos imaginar o seguinte: por algum motivo, o navegador da pessoa não conseguiu carregar a imagem. Vamos simular aqui, ó. Eu vou alterar o nome da minha imagem, mundo, para mundo 1. E vou, na minha página, dar um F5. Olha lá, ele não carregou a imagem. Porém, quem está visualizando a página, pessoal, está lendo o texto do Alt, ó, imagem do planeta Terra. Então, ele já poderia pensar qual era o objetivo dessa imagem, o que ela retrata. E também para os deficientes visuais. Alguns programas, eles olham a imagem, visualizam que aqui na página tem uma imagem, e eles utilizam a propriedade Alt para descrever a imagem para o deficiente visual. Então, ela é muito importante. E ela também é importante para os navegadores, ou melhor, para as pessoas que possuem uma internet lenta. Então, enquanto a imagem está sendo carregada, você pode posicionar o mouse sobre a imagem e o Alt vai aparecer com uma descrição da imagem. Então, ela é bem interessante. Outra coisa interessante, pessoal, que nós acabamos de ver aqui, ó, é o seguinte. Lembra no começo, na primeira aula, que eu falei que o HTML é uma linguagem de script interpretada? Então, o que acontece? O navegador vai interpretando as tags existentes na nossa página. No caso, ele interpretou a tag que representa a nossa imagem do mundo. Porém, pessoal, na hora dele interpretar a tag, o que aconteceu? Houve um erro. Qual erro? Ele não conseguiu carregar a imagem, ó, porque essa imagem não existe no nosso site. Se nós olharmos aqui dentro da pasta Alô Mundo, em imagens, ó, não existe uma imagem Alô Mundo 1. Então, o que ele fez? Ele continuou a interpretação do código, porém ele não carregou a imagem, deixou como se fosse um erro aqui para o usuário. Então, essa é a ideia, pessoal. Ele interpreta o código. Caso aconteça algum erro, ele pula para a próxima linha de código, que era o parágrafo, e interrompe a interpretação daquela linha que ocorreu um erro. Maravilha. O nosso tempo já se estendeu demais, pessoal. Hoje nós trabalhamos com a parte de imagem. Nós aprendemos como inserir uma imagem em uma página HTML. Finalizamos o nosso exemplo Alô Mundo. Deixa eu colocar aqui, tirar o 1 da nossa imagem. Na nossa próxima aula, nós vamos implementar um site simples, porém utilizando outros elementos básicos da linguagem HTML, em especial o HTML5. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Obrigado, pessoal, e até a próxima.